do papo. Aí ela olhou para mim e olhou para ela. Então a gente, para reforçar o que Deus deseja nos falar hoje, é sobre esse vínculo da paz. Amém. E não só isso, mas vai complementar aquilo que Deus já falou comigo também, para trazer. Confirma, né, no meu coração, de acordo com o que o pastor falou, confirma o que Deus colocou no meu coração também. Jesus, ele destruiu as inimizades. Quais inimizades? As divisões. Quais divisões? Aquilo que acabou criando divisão, os mandamentos que eram para o povo escolhido de Deus, onde eles mesmos não conseguiam ser fiéis aos mandamentos. Existia uma divisão do povo, existia o véu, aquele que se separava, tudo isso causou divisão. Existia o povo de Deus e os gentios. Jesus, ele veio para destruir essa parede que dividia, porque existia um povo escolhido, mas hoje não tem mais divisão. Os gentios e o povo que era escolhido agora são um povo só. Amém. E o vínculo da paz é porque Jesus trouxe a paz, essa divisão foi abalada para que houvesse paz. Então hoje a gente vive essa unidade, onde Jesus tirou toda a divisão. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração? O pastor na quarta falou sobre tudo que está acontecendo, dessa forma que o governo nos abala, nos entristece, né? Eu fui afetado também, o gosto amargo também veio na minha boca, do que aconteceu no primeiro turno, enfim. Sem precisar falar de detalhes, mas o que o pastor tem alertado é que a gente não se abalar em relação a isso, correto? E no mesmo dia que isso aconteceu, ou se foi, acho que no dia seguinte, veio peso no meu coração de novo. Toda vez que eu lembrava do que tinha acontecido, eu ficava triste. Aí, de manhã cedo, eu fui ler a palavra de Deus e caiu. Isso quando eu abri, tá? Às vezes Deus fala dessa forma, às vezes Deus fala de outro jeito, mas às vezes também abrindo a Bíblia assim, já fala direto. Eu ia fazer uma leitura da Bíblia, apenas como eu tenho de fazer, só que essa leitura bateu forte, eu percebi que Deus estava querendo falar. Efésios capítulo 2, versículo 16 ao 18, vamos ler? Vamos a partir do 15, tá bom? Posso ler? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou o que? A paz. A vós que estáveis longe, quem? Gentios, nós, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então hoje nós não somos mais estrangeiros, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Cristo Jesus, ele trouxe a paz, ele fez a paz, evangelizou a paz. Ele tirou essa divisão, essa separação, essa parede. Irmãos, foi logo em seguida do que eu estava vendo do agosto amargo, do resultado de alguém que tinha expectativa, assim como tem a polaridade, né? Tem aqueles que ficaram tristes porque não ganhou no primeiro turno, tem aqueles que ficaram tristes porque saiu à frente, enfim. Quanto aos detalhes, não vamos entrar nesses detalhes, mas o gosto amargo das expectativas, as divisões. Irmãos, o que veio no meu coração? Na quarta-feira o pastor fez uma análise dele, uma opinião própria, e deixou isso bem claro. Mas no meu coração veio que Deus permite para que traga unidade. A igreja no Brasil tem vivido
dividida por religião, dividida por placa, não está havendo unidade. E nesses dias a nação está se unindo, o corpo de Cristo está sofrendo uma força maior, por uma causa maior, de unificação, de unidade, onde todos estão se propondo, estão se comprometendo a fazer o jejum nacional, o jejum geral de todos que são de Cristo. E isso é bom, tira divisão, ninguém nessa hora leva de placa. Amém? Jesus, ele veio e derrubou a parede, derrubou a barreira. E qual é o efeito que isso está causando? A unidade, a igreja está se unindo. Glória a Deus por tudo o que acontece, porque o Senhor Deus tem propósito, assim como o pastor falou. A gente entende que num projeto maior, porque os pensamentos deles são muito além dos nossos e distantes dos nossos, como ele nos ensinou a entendermos assim. Ele tem um projeto, ele tem um porquê, mas o que ficou no coração? A unidade. Não pode haver divisão, não pode haver mais. Nos dias de Paulo, uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo. As divisões. A gente pode ler sobre essas divisões no 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 9. Para a gente poder prestar bastante atenção nessas divisões que já existiam nesses dias. Amém? Amém. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos. Apolos no plural, não entendi. Porventura não sois carnais? Olha que Paulo está chamando. Por que carnal? Um dos frutos da carne. Um dos frutos da carne. Segundo a palavra de Deus revela, um deles é a inimizade. Um dos frutos da carne é a inimizade, as dissensões, divisões. Por isso que Paulo já falou, porventura não sois carnais. Por quê? Porque estava tendo divisão. Se a igreja de Cristo não entender que ela é um corpo só, e haver divisão, seja de qualquer forma, no caso de ideologias, no caso de placa, no caso de qualquer coisa, Jesus deseja, já derrubou essa barreira. Não podemos criar novas barreiras. Não pode ser criadas novas barreiras. Nós somos de um corpo só, uma igreja só, onde nós nos unimos hoje, esses dias, nós estamos nos unindo como igreja de Cristo para lutarmos por um propósito em um só Espírito, porque é assim que Deus move a igreja. Amém? Amém. Então nós devemos glorificar Deus por causa do efeito. A causa dói, mas o efeito é bom, o remédio. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Paulo não terminou ainda. Pois onde a gente estava lendo? No 5 agora? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Então aqui ele fala, não pode haver um outro fundamento, ou seja, a base é a mesma, o fundamento é o mesmo. Nós devemos entender que não deve haver disputa, não deve haver divisão no corpo de Cristo. Não deve haver. Deve haver unidade, deve haver vínculo em cima da paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Que paz? A unidade. A unidade não pode haver mais no nosso meio. Divisões.
dissensões, inimizades. Dos significados da palavra inimizade é indiferença, deixa eu ver se eu anotei, conflito, oposição, indisposição. Não pode haver no nosso coração indisposição a nada, a alguém, a um irmão próximo, ou a uma igreja. Indisposição. Precisa haver unidade. Não pode haver oposição também. Se nós somos de um e estamos baseados em apenas um único fundamento, então não podemos dizer que eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Se for assim, então nós somos carnais. Mas Jesus não nos chamou para a gente ser carnal, mas para ser espiritual. E um dos frutos da carne são as emulações, ciúmes, invejas, competições, rivalidades. São também um dos frutos da carne, emulações. Invejas, competições, rivalidades. Não pode haver rivalidade no corpo de Cristo. A igreja nos dias de hoje está se unindo e está sendo abalada a rivalidade, está sendo abalada a competição. Quem concorda, irmãos, que há competição no meio do corpo de Cristo? Não é verdade? Quem mostra isso para a gente, se não for só o próprio Deus para falar, para a gente ainda mostrar, deixar claro isso? Então isso está sendo abalado esses dias, por uma causa que a igreja se uniu, entendeu que ela precisava se unir como igreja de Cristo, que é o que Jesus deseja, e não com competições, e não eu luto a minha guerra aqui, você luta a sua aí. Então glória a Deus, porque pode ser que a igreja agora, nós devemos crer nisso, é o que Deus quer, e daqui para frente nós vamos viver um tempo onde Deus vai tirar as barreiras, vai quebrar as placas, e quem vai prevalecer é o fundamento, é Jesus, pelo vínculo da paz, onde vai habitar não mais rivalidade, mas a paz de Cristo, onde cada um não vai mais passar para o lado da rua só porque é da igreja tal, não dá nem paz do Senhor. Estranho. Às vezes é porque não está na mesma igreja, na mesma placa, você não tem amizade. Não é assim. Jesus não é esse, não trouxe esse fundamento. Ele fala, não deve, Paulo alertou, não deve ser colocado outro fundamento no lugar daquele que já foi posto. A pedra angular, o fundamento que é Cristo, que derrubou a divisão. Amém? Jesus, então, Deus, nosso Deus, Ele olha de uma forma ampla, Ele vê sua igreja de uma forma muito ampla, e Ele nos eleva a viver no vínculo da paz, em paz com todos, viver em unidade de espírito. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra, porque era exatamente isso que Deus, que hoje, agora com convicção, posso falar que Deus que estava querendo falar, pelo que Ele mesmo confirmou, através do pastor Leopoldo, através do que eu senti lá atrás, e daquilo que Deus estava falando já comigo na casa. Vamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o único Deus. É o Deus da igreja no Brasil e no mundo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que Ele está estabelecendo para a morada dEle, para a habitação, onde nós somos cada um como membros de um único corpo. Amém? Que Deus possa ser exaltado. Senhor Jesus, nós te glorificamos como igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, e cremos sim que o Senhor tem abalado as divisões. Pai, isso é saúde para o corpo, Pai. Não tem como um membro ficar longe. Ó Deus, um dedo fica longe da mão. O dedo vai se enfraquecer, a mão vai ser falha, não vai ser precisa. Ó Deus, fortalece a igreja do Senhor também na nossa nação, para que a gente possa ser, meu Deus, não entrevado, não aleijado, mas, Senhor Deus, saudáveis, com saúde. Ó Deus, onde o sangue de Cristo corre, onde o sangue de Cristo corre. Ó Deus, cada um cooperando de forma justa, nessa unidade, igreja forte, igreja, Senhor Deus, santa, separada para o Senhor. Não uma igreja carnal, mas uma igreja espiritual. Nós te glorificamos, Pai, nós entendemos, meu Deus, o que nós devemos fazer, o que devemos compreender daquilo que você está fazendo nesses dias. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem remédio. Ó Deus, há um médico, Pai, e o Senhor tem remédio certo, o Senhor tem a maneira certa.
nós te glorificamos, queremos fazer parte dessa igreja, do corpo de Cristo, onde nós possamos nos ver inclusos, meu Pai, não separados, onde nós possamos nos ver, ó Deus, inseridos, meu Deus, ligados nesse corpo, Pai, para que tenhamos vida no corpo de Cristo, para que o Senhor possa operar em nós essa unidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia de ceia, devemos dar a sentença para nós mesmos. Amém? Quem estava aqui no domingo passado, sem entender isso, Jesus falou para a gente nos julgarmos a nós mesmos. Então, dê a sentença do erro, do pecado, da forma que você tem vivido. Dê sentença para você mesmo. Veja como você tem agido, sentencie, se julgue. Amém? Se condene para que você se arrependa, para você não precisar ser julgado. Amém? Jesus ensinou isso. Então a sentença quem dá é nós mesmos, para nós mesmos. A gente pensa, vê o que está fazendo, confessa e aquilo que está sendo feito. Ou seja, a sentença de morte é onde Jesus Cristo não mais ele anulou essa sentença, né? Mas para isso valer, nós devemos nos julgar. Amém? Deu para entender, irmãos? É só para lembrar também. Hoje é dia de ceia, é um dia oportuno, assim como todos os dias. Amém. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança da vossa vocação. Agora estou entendendo mais ainda a visão. Aquelas uvas, um cacho grande, mas indefinido. Talvez esse sentimento aqui está dizendo assim, no final, versículo 6, né? Um só Deus e Pai de todos, versículo 6. Ele diz: subindo ao céu, deu dons aos homens, o Senhor deu para desculpa. 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Talvez por isso, a quantidade de graça de um grupo e de outro grupo, que é diferente, talvez gera a divisão. Eu não estou falando que a culpa é do Senhor, mas a incompreensão, né? A determinada igreja tem uma graça, a outra igreja tem outra graça. Então, pode ser que isso, né, venha confundir a visão. Olha, a igreja está abençoada, a outra não está abençoada, nós aqui somos isso, tal lugar nós somos isso. Então, é verdade, né? Quando nós somos uma igreja menor, a gente não sofre muito desse problema, né? Porque tem comunhão com as pessoas, mas os grandes ministérios, as grandes igrejas, normalmente tem esse problema, essa dificuldade. Estou dizendo que isso nos isenta de culpa. A gente tem culpa como toda igreja tem, né? Por ser dividido, né? E se Deus está permitindo tudo isso para nos unir em oração, em jejum, entendendo que a gente tem um inimigo também comum, esse inimigo tem que ser derrotado, como temos também um só Salvador, né? Então é importante nós louvamos a Deus, é isso que está acontecendo, nós glorificamos o Senhor. Unidos, né, no Senhor Jesus, nós temos força e poder. Permanecer unidos pelo vínculo da paz, né? Aí o Espírito Santo permanece em nós.